Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Jéssica Figueiredo. Hoje a gente vai conversar, né, ter um papo mais aberto sobre rotina. A gente pode lidar com as frustrações causadas também pelas coisas que acontecem na vida, que a gente planeja tudo bonitinho, vai lá e caga tudo. E a gente vai bater mais um papo sobre isso e, é claro, no final das contas, a gente vai analisar a visão bíblica, né, o que a Bíblia nos orienta em relação a esses problemas, essas situações e tudo mais. Assiste até o final, porque no final do vídeo vem a grande chave do negócio. Mas enfim, bora pro conteúdo de hoje. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é que existem dois caminhos para uma rotina, né? Para estabelecer uma rotina. Existe a rotina rígida e a rotina flexível. E eu acho que pelo nome já dá para entender basicamente de como funciona, né? Do que se trata. A rotina rígida é quando você repete os mesmos hábitos todo santo dia, sem desvios ou imprevistos. Todo dia, marcadinho ali, você está fazendo tal coisa. Tal hora marcado, você toma café, tal hora marcado, você janta, tal hora marcado, você almoça. Acho que eu inverti a ordem, mas isso que importa. Você não está ali muito preparado para imprevistos. Por exemplo, se acontecer alguma coisa, tipo uma emergência que desviar você daquela rota, você já fica meio desnorteado. Essa rotina rígida funciona sim para algumas pessoas, mas ela exige muita resiliência. Você precisa, né, ter em mente que por mais que você tenha desviado daquele trajeto, você precisa voltar para onde você parou. Não é porque você desviou que você tem que desistir de tudo, chutar o balde e viver a vida. Então a resiliência é muito mais necessária nesse tipo de rotina. E também temos, né, a rotina flexível, que particularmente é a que eu mais uso e a que eu mais gosto, que é quando você estabelece pequenos padrões de hábitos e não necessariamente tendo que atender tudo à risca. Dessa forma você fica mais aberto a imprevistos. Então, por exemplo, estava marcado para eu gravar vídeo hoje. Que hora? Hoje. Ah, então eu vou levantar, vou tomar café, vou fazer alguma coisa e quando eu estiver à vontade eu vou lá e faço, né, o que eu tinha que fazer. O importante é você ter ciência, né, de que aquilo realmente cabe no seu dia, é de que você consegue fazer aquilo, mesmo tendo trabalho, mesmo tendo escola, mesmo tendo faculdade, mesmo em tudo, né, o importante é você realmente ter consciência de que você vai conseguir fazer alguma coisa que você estabeleceu ali como padrão de hábito pré-estabelecido. Pré-estabeleceu como padrão de hábito pré-estabelecido. Esse geralmente é o tipo de rotina que eu uso, que eu consigo, né, ser mais flexível. Se eu quiser sair com os meus sogros, se eu quiser visitar os meus pais, se eu quiser ir no shopping, sei lá, fazer qualquer coisa, eu tenho ali uma divisão de horários muito flexível que eu posso fazer e eu não vou estar chocando com nada, não vou ficar frustrada, etc. Mas isso é o que mais funciona pra mim. Gente, cada ser humano é diferente, cada pessoa é uma pessoa. Então, muito provavelmente, o tipo de rotina que funciona perfeitamente para uma pessoa não vai funcionar da mesma perfeição para outra pessoa. Sabe, são realidades diferentes, são vidas diferentes. Então, fica a seu critério entender em Deus qual seguir e qual você melhor acaba se adaptando. Porque, gente, nessa de não entender de Deus, né, qual é a rotina adequada para sua vida, você também acaba virando um procrastinador, um preguiçoso, uma pessoa que não tem ânimo, não tem prazer de fazer as coisas, não tem prazer de viver. E isso, gente, é um problema muito sério. Para quem não sabe, a procrastinação é o diferimento ou o adiamento de uma ação. E para quem não sabe, isso resulta em estresse, culpa, perda de produtividade, vergonha alheia. Porque no fundo a gente sabe que a gente tem que cumprir as nossas responsabilidades e compromissos. A gente é criado sabendo disso. Então, né, os sintomas, né, da própria procrastinação já dizem o que ela causa, o que ela faz. Às vezes a gente fica se sentindo dessa maneira e a gente não sabe de onde o sentimento vem, então, da procrastinação. E a melhor forma, gente, além de orar, pedir a Deus direcionamento e você vencer essa procrastinação, é você tendo realmente ali uma rotina, seja flexível ou seja rígida. Isso aí fica a seu critério em Deus, como já dissemos aqui hoje. Mas enfim, né? O que que a Bíblia diz sobre isso? O que que a Bíblia diz sobre a procrastinação e o que que a Bíblia diz sobre essa questão da rotina em si? Há um tempo atrás eu estava lavando louça e eu tava, tipo, lá lavando louça e eu tava com muita raiva por alguma coisa que tinha acontecido e eu não lembro o que era. Mas eu estava muito chateada. E aí eu falei, Senhor, por favor, me dá um direcionamento.
E aí, na mesma hora, veio na minha cabeça um versículo, gente, o versículo certinho. Foi Eclesiastes 3 e o versículo em si, eu não me recordo. Mas, enfim, Eclesiastes 3 é uma série de coisas, tipo assim, há tempo para todos debaixo do céu, há tempo para isso, para aquilo outro, para aquilo outro. E ali, né, no versículo específico que Deus tinha me dado naquele momento, eu tive um direcionamento do que eu deveria fazer. Por que eu tô falando isso? Porque, cara, depois que a gente entende esse versículo, né, que eu vou pegar só a base dele, não o corpo todo, depois que a gente entende esse versículo, é muito mais fácil pra gente construir, sabe, algo em Deus e algo realmente aqui na Terra e, claro, em Deus. Em Eclesiastes 3:1 vai falar o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Ou seja, né, existe um plano perfeito de Deus, existe um tempo, né, determinado que Deus estabeleceu ali, são 24 horas do dia para você fazer tudo que você precisa. Deus, ele sabe exatamente o que você precisa. Não sabendo exatamente o que você precisa, ele não ia te dar menos tempo do que seria necessário para você fazer todas as suas necessidades básicas e também algumas coisas que você gostaria de fazer além. É claro que os dias são muito corridos e tudo mais, mas isso tudo é imposto pela sociedade, pela humanidade, não vem de Deus, né? Não vem de Deus. Daqui a pouco aqui vão falar que eu sou contra a internet, sou contra a rede social, sou contra tudo, mas não é isso que eu tô falando. Enfim, então baseado nesse versículo a gente entende que existe um tempo determinado, repare que não é pré-determinado, é determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Gente, se existe propósito, existe um tempo determinado. As pessoas hoje reclamam muito que o tempo tá corrido, que tá tudo muito, ai meu Deus, e elas acabam perdendo tempo às vezes porque é essencial justamente o tempo com Deus. O que era mais importante, o que era mais essencial, elas trocam pelas outras coisas que teoricamente não têm propósito. E isso acontece, gente, com muita frequência, muita. E aí, gente que tá assistindo não tem nenhuma, zero dificuldade em estabelecer ali uma rotina de oração, uma rotina de busca intensa. É muito difícil. Só que se há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu, e isso é o maior propósito da nossa vida, adorar a Deus, passar tempo com Deus, se esse é o maior propósito da nossa vida, por que que isso está faltando tempo? Porque nós estamos colocando coisas que não deveríamos estar colocando na nossa vida. Se o plano de Deus para sua vida é você ser um arquiteto, você vai ser um arquiteto, você vai conseguir ter relacionamento com Deus, você vai seguir com a sua família tranquilamente. Agora, se o seu plano de Deus é viver do evangelho, ser um missionário e você vai ser arquiteto, é óbvio que o teu trabalho vai sugar a sua alma, como se assim, você não pudesse viver, não pudesse respirar, porque você está o tempo todo trabalhando, você está o tempo todo se esforçando para chegar num determinado lugar que Deus não te queria lá. E aí é óbvio que você vai reclamar que você está sem tempo. É óbvio que você vai reclamar que você não tem tempo para sua família. É óbvio que você vai reclamar que você não tem tempo para ir na igreja. Porque é um lugar onde você não deveria estar. Se é um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu, a gente tem que entender que se a gente está ficando sufocado, se a gente está ficando sem tempo, a gente de alguma maneira não está no centro da vontade de Deus. E é claro que existem, né, períodos de adaptação, como quando você acaba de casar, você tem um período de adaptação ali até você conseguir colocar tudo nos conformes, né? Mas de qualquer maneira que tá cooperando para um propósito. O período também quando a mulher engravida ou tem os filhos, é um período também de adaptação, que a pessoa está se adaptando ali e em algum momento, né, ela vai se ajeitar e vai dar tudo certo. O que Deus espera da gente é que a gente atenda a essa expectativa, atenda a esse direcionamento. Enquanto isso, para as pessoas procrastinadoras, que seria semelhante ao significado da palavra preguiçoso, né? Porque às vezes a gente procrastina porque a gente tem preguiça mesmo, né? A gente olha assim, tá amanhã. Inclusive, esse vídeo tá procrastinado, né? Só pra constar. Enfim, a Bíblia fala, em Provérbios 21, do 25 ao 26, o seguinte: o preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. O dia inteiro ele deseja mais e mais, enquanto o justo reparte sem cessar. Quanto tempo, gente, a gente não passa querendo coisas, desejando coisas, e no final das contas a gente não tem nem metade daquilo que a gente desejou e acha que isso é culpa do destino, culpa do universo, é culpa de Deus. Na verdade, é culpa nossa. Enfim, gente, qual é aqui a moral da história? A rotina perfeita não existe. Nós vamos viver e crescer e amadurecer e essa rotina perfeita não vai existir.
Deus, ele tá no controle de todas as coisas, então não adianta planejar enquanto, né, não for a vontade de Deus. Então o que a gente precisa de verdade é estar alinhado no centro da vontade de Deus, para entender nele e dele aquilo que nós precisamos fazer. Se eu quero fazer uma faculdade, eu vou sentar com Deus e vou perguntar se é isso que ele tem para mim. Se eu quero viver do ministério, eu preciso sentar e conversar com Deus, entender se realmente é para viver do ministério ou se ele me quer no meio secular fazendo alguma outra coisa, algum trabalho que vai edificar a vida das pessoas e vai alcançar as pessoas. É necessário sempre estar alinhado com a vontade de Deus e com aquilo que ele deseja e ele espera para a nossa vida. Senão nós viveremos sempre sem tempo, negociando o nosso tempo, negociando os nossos valores e princípios, sem nunca chegar a lugar nenhum. Ou chegando em algum lugar, mas mesmo assim não tendo aquela plena satisfação de, oh meu Deus, eu sou perfeitamente, plenamente feliz em Cristo, em Deus, o Pai, amém, aleluia. É isso, gente. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Não se esqueça de comentar, curtir e compartilhar. Se inscreve aqui no canal também, tá bom? E, gente, foi isso. Até o próximo vídeo. Gente, as olheiras aqui, né? Nem deu pra tapar direito. Meu olho bugado.